O canal do Tchau vai conversar, vai bater um papo hoje com uma convidada. Eu sempre falo isso, mas essa aí não tem como... É clichê, mas não pode ser clichê. É uma convidada especial, inteligente, ela é mestrada em economia, ela está bombando nas redes, mais de 320 mil seguidores. Ela é candidata, né, a deputada federal, vai tentar passar toda a experiência dela lá em Brasília. E acredito sem dúvida nenhuma que é uma candidata que merece ser votada. Quer dizer, sabe aquele voto que as pessoas precisam entender que é necessário para a renovação da nossa política? Portanto, o canal do Tchau, não esqueçam, é uma parceria com o Boletim Cast. Prazer em ter você aqui, Juliana Benício. Que Tudo bem? luxo estar aqui, Eduardo, que convite maravilhoso. Você já tinha me citado na entrevista do Ike, e naquela citação você fala melhor que eu sobre a minha pauta. E agora me apresentando também estou achando até que está melhor do que eu sou. Você deu uma elevada aí na minha moral. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, por entender tanto essa luta que eu tô agora me encontrando, então, um prazer estar aqui. Vamos bater um papão. Você foi, eu vou até inverter a minha pergunta, você chegou a ser candidata a prefeita de Niterói. Sim. Tentou já, desde o início, já tentou fazer uma renovação, mas como é que foi a votação lá? Me explica. Vamos lá. Para você ver, minha vida é cheia de loopings, né? Quando eu me acomodo num lugar, aí vem mais um filho, me exige que eu me reconstrua. Então, para quem não me conhece, eu tenho 4 filhos, né? Então, quando eu tive meu 4º filho, acabei fazendo um concurso público e entrei para o Instituto Federal. Quando eu entro no Instituto Federal, eu falei assim, gente, eu tenho que fazer política pública, é isso que eu gosto. Eu comecei a ver como que é importante políticas públicas estruturantes, em todas as áreas, não apenas na educação, mas efetivamente eu estava num lugar de educação. E aí apareceu para mim, na época, o Partido Novo. O que me atraiu muito no Partido Novo foi, antes de tudo, uma proposta de uma nova política. Tanto é que o Partido Novo se dava por novas práticas. Então, antes de qualquer ideologia, todas as pessoas que estavam ali naquele momento entendiam que era muito importante fazer diferente. O que é fazer diferente? Poxa, você assume um lugar público, não vamos usar esse lugar público, que você pega o orçamento público, que é dinheiro do cidadão, dinheiro suado do cidadão, e não vamos usar para reeleição. Não vamos usar para você se perpetuar no poder. Então, estou falando de uma maneira amena, mas são aquelas práticas da política que a gente sabe que existem até hoje. Então, o Partido Novo me ensinou, naquela época que eu fui candidata a prefeita, a chegar. A gente quer muito chegar. Eu queria ser prefeita de verdade, mas para mim era muito importante chegar da maneira certa, ou seja, sem comprar voto, sem fazer boca de urna, sem fazer moeda de troca. Ou seja, você acredita na minha proposta? Você sabe o que eu quero para Niterói? Então vota em mim. Na época eu tinha 7 mil seguidores, tive 16 mil votos. Menor custo de voto daquela eleição. Fui oposição ao Rodrigo Neves, naquela época, na verdade fui oposição ao Axel, e acho que tive uma campanha linda, assim, de realmente uma construção pedagógica de oposição, sabe? O que é ser uma oposição séria, o que é estudar, trazer dados. Desde então, nunca mais me candidatei. Eu meio que fiquei compreendendo como é que era estar fora do Novo. Hoje eu decido ter as práticas do Novo, mas não estar mais no Novo. Hoje eu estou no PSDB, mantenho aquelas mesmas práticas, ocupei a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rodrigo Neves, que me chamou, e eu tive ali uma cadeira onde ele me apoiou totalmente no trabalho, a gente fez um trabalho lindo de entrega. Hoje eu entendo que eu ajudei muito mais a minha cidade, estando na gestão Rodrigo, do que de repente ainda está na oposição ali, só criticando, né? E só, de repente, puxando a cidade para baixo. Então, acho que a gente construiu muita coisa junto. E hoje estou candidata a deputada federal, mas com esse comprometimento de... Mesma pegada. Mesma pegada, exatamente. Uma pergunta, você se considera uma estrangeira? Você viu o meu TED, né? TED é um programa, né, internacional, uma marca que as pessoas entregam uma ideia para o mundo. E o organizador do TED me chamou, Juliana, você precisa entregar sua ideia para o mundo, eu acompanho seu trabalho, adoro. E eu fiz essa construção ali não é que eu me considere uma estrangeira, eu sou brasileiríssima, mas o estrangeirismo, experiências que eu tive como estrangeira,
me ensinaram muito, me tiraram do meu lugar de conforto, me ensinaram a ser mais tolerante. Então, vou dar um exemplo. Quando eu fui mãe de 2 filhos numa faculdade de engenharia, onde minha turma inteira era de homens, eu a única mulher. Então, e eu tive 2 filhos, as pessoas não sabiam nem o que era licença maternidade ali naquela época. Eu me senti uma estrangeira. Meus amigos todos estudavam em grupo, meus amigos todos iam para bar depois da aula e eu tinha que sair e amamentar. Então, essas situações de estrangeirismo te colocam num lugar de crescimento muito grande. Depois eu fui uma engenheira que foi para o mestrado, depois uma mulher na política, que a gente ainda precisa falar que a política é o lugar que mais exclui as mulheres no Brasil, principalmente do executivo, que eu fui candidata a prefeita. Então, essas situações me trouxeram muito crescimento. Então, nesse sentido, eu digo que o exercício do estrangeirismo me fez crescer. Agora, de qualquer maneira, o que te ajudou esse seu currículo? Uhum. O que te ajudou e que está te ajudando agora, esse teu currículo tão importante, que é uma coisa, não é para qualquer um, né? Concorda? Eu nunca parei na minha vida. Eu tive filho e sempre falei assim, as pessoas falavam, Juliana, para de estudar, como é que você vai levar a criança com estudo? Eu nunca parei, eu sempre achei que filho não é problema, filho é solução. Então, o filho veio para mim engrandecer, para me potencializar. E isso foi me dando força para todos os desafios que vieram depois. Fazer mestrado, trabalhar, porque eu ainda tinha uma microempresa quando eu fiz o mestrado, e tinha os 2 filhos ainda criança. Então, eu acho que eu sempre exigi muito de mim, né? Eu acho que eu sempre quis dar o melhor de mim para o que eu estava fazendo. E acho que como um atleta, né, a gente vai se aprimorando. Então, o que naquela época parecia impossível, ter doutorado, ter a experiência no privado que eu tenho, a gente foi construindo isso dia após dia, sabe? Não é uma coisa... A gente olhar para trás parece muita coisa, mas a cada dia você acordar e estar lá entregando o melhor de si para chegar a objetivos. Eu acho que eu sou, antes de tudo, uma realizadora. Eu tenho metas e quero cumprir. Então, isso me fez chegar a pontos finais que, às vezes, a maioria das pessoas abandonam no meio certos projetos. E eu vou concluindo todos eles. Então, acho que essa é a grande diferença. A minha vontade de realizar é muito, muito grande, muito potente. E são palestras e mais palestras que você comparece. Porque seu dia parece ter 48 horas, né? Para você ver o que é nova política. Porque eu falo, minha campanha hoje é de estudo. Eu estudo muito. Mas deputado federal precisa estudar de tudo mesmo. A gente vai votar todas as pautas que envolvem a vida do brasileiro. Eu preciso saber os desafios de um músico, mas preciso saber os desafios do pequeno empresário. Eu preciso saber os desafios da cultura, mas preciso saber os desafios da economia. E vejo que eles estão relacionados, porque a cultura também gera riqueza. Então, eu estudo muito, realmente. Amanhã, por exemplo, vou estar no Blockchain Rio, que é um dos maiores eventos da América Latina de blockchain. E vou estar com uma palestra altamente técnica ali, que eu vou sair daqui, vou começar a estudar, vou criar roteiros, mas eu tenho orgulho de dar isso, de dividir isso com a sociedade. Eu tenho orgulho de que me reconheçam, assim, quando você fala, Juliana, você tem 320 mil seguidores, mais de 500 mil de seguidores em todas as redes, se a gente somar, mas, poxa, hoje quem tem seguidor que fala mais de 10 minutos, que hoje meus filhos têm 10 minutos ou mais, trazendo conhecimento, muito estudo para a população. Então, eu tenho muito orgulho disso, antes de tudo, de estar dividindo essa construção, todos esses estudos, para fazer com que as pessoas compreendam mais a luta, né? Eu divido que a gente entrou numa esquizofrenia política de achar que a gente está numa guerra e está deixando de debater os problemas reais nossos. Extremismo. O extremismo... associado à polarização. Porque o problema é quando você associa o extremismo à polarização, aí você entra no que a gente está, de achar que a gente está eternamente tendo que matar o outro, porque senão a gente não vai crescer. Eu discordo. Eu acho que só se a gente estiver unido que a gente vai crescer. Quer dizer, quando eu penso que eu tirei o projeto do Distrito da Cantareira, que é um projeto que a gente tirou do papel junto, uma equipe extraordinária em Niterói, como secretária. Ali eu botei junto nesse projeto empresários e cientistas. Imagina se a gente tivesse dividido nesse projeto. A gente não tiraria, talvez, o maior projeto de inovação que a América Latina tem hoje, que é um projeto que trouxe marcas internacionais, que trouxe o que tem de melhor de ciência brasileira, e a gente botou multinacional americana
junto com um cientista brasileiro, coisa que a polarização jamais permitiria. Então, é só o poder da união que pode transformar esse futuro que a gente tanto espera do Brasil. Explica melhor esse projeto para o meu seguidor entender, esse projeto da Cantareira. Sim, o projeto da Cantareira, eu trabalhei como secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói por 15 meses, montei a equipe mais técnica possível, a gente tinha mestres, doutores nessa equipe, e eu falei, a gente precisa fazer a inovação certa. Era o mote principal. Por quê? O que eu via no Brasil? Eu via recortes de inovação. Ou você tinha um polo de inovação que falava muito de empreendedorismo, de incubação, ou você tinha do outro lado polos que falavam muito de ciência, mas com muita dificuldade de conectar isso tudo. Então, primeiro eu falei, olha, o estado do Rio de Janeiro é o estado que mais tem excelência em ciência na América Latina inteira. Por habitante, a gente é o estado que mais tem centros de pesquisa. Isso porque a gente foi capital e ficaram aqui, CBPF, LNCC, Fiocruz, INT, e aqui eu vou perdendo, desculpa se eu esquecer, fora as universidades federais, né? Fora o UERJ, fora o UENF. Então, a gente realmente é um reduto de ciência. Comecei a andar por eles e falei, o que vocês precisam de infraestrutura? Eu peguei, assim, os que mais performavam em termos de novas tecnologias, em termos de ter muita performance em pesquisa, com alta chance de converter em produto e solução. Perguntei para esses pesquisadores, o que vocês precisam? E aí montei uma rede que integrava todos esses centros de pesquisa, porque antes ficava cada um na sua caixinha. Ninguém se conectava muito. Quando eu falei, olha, vocês vão estar juntos, dentro do Distrito de Inovação da Cantareira, fazendo pesquisa lá, o Estado vai dar toda a infraestrutura para vocês fazerem pesquisa, a única coisa que eu preciso é que vocês pensem em virar solução, que isso vire um produto de mercado. Quando eu levo, aí eles falaram, poxa, seria muito bom ter um supercomputador. Aí eu falei, poxa, vou lá na NVIDIA, que o melhor supercomputador é o da NVIDIA. Bati na porta da NVIDIA. Quando a NVIDIA viu esse catálogo que eu tinha de pesquisa, eles falaram, peraí, o que é isso? O que são esses nomes aqui que você está botando? São os pesquisadores que vão estar no Distrito de Inovação da Cantareira. Mas eu quero estar aí também. Porque, ou seja, a gente tem coisas extraordinárias que a gente está deixando escanteado. É porque não tem incentivo, não tem gente se preocupando com o assunto. Porque essa política é a política mais difícil de fazer, porque não dá voto, porque Exato. é a política de bastidor, de fazer ponte de verdade, de ir lá bater porta da NVIDIA e falar assim, olha aqui, esses são extraordinários, não é a Juliana que é extraordinária. Quem vai trazer a NVIDIA para Niterói são esses pesquisadores. Não é a Juliana, não é a equipe da Juliana, é a competência de anos de estudo dessa galera. Então, é a política mas é a política estruturante, de verdade. E aí a NVIDIA e a IBM Quantum colocam os seus primeiros centros de pesquisa no mundo, que a gente não vai pagar por isso, eles simplesmente vão vir para cá fazer formação, fazer conexão de rede de pesquisa, ou seja, montar efetivamente um centro de pesquisa deles no estado do Rio de Janeiro. Começa quando? A gente está disparando esse projeto. O projeto foi inicialmente disparado em abril, que a gente chama de Marco Zero. O que foi o Marco Zero? Foi um marco legal. Você sabe, quem está aí te assistindo, de repente não sabe quanto que o poder público é burocrático. Então, a gente, para criar esse plano, como a gente criou, precisava de um arcabouço legal muito potente e muito inovador. A gente não fez um copia e cola nesse plano. A gente escreveu cada letra, porque a gente queria o seguinte... O que acontece hoje? O pesquisador está dentro da UF, está dentro da UFRJ, ele está com uma pesquisa incrível. Vou te dar o exemplo de um pesquisador da Fiocruz. Bate a Pfizer lá e fala, pesquisador, você pode rodar para mim um fármaco para mim? Eu te pago 10 milhões. Ele, não posso, eu só posso trabalhar aqui com pesquisa. Eu não posso vender solução aqui. O que a gente fez na Cantareira foi criar um arcabouço legal que esse pesquisador ele pode tanto rodar pesquisa publicamente, mas ele pode trocar o chapeuzinho dele, o boné, e pode vender a solução por 10 milhões para a Pfizer. Então, isso cria um mercado que, em vez da Pfizer pagar um pesquisador americano, ele vai pagar o nosso, que a gente tem competência. Então, é justamente o vazio que a gente está precisando na inovação brasileira. É criar essa ponte entre a ciência e o mercado. Então, esse arcabouço legal a gente disparou lá em abril. E esse arcabouço legal a gente traz para a governança da Cantareira todos os centros de pesquisa mais importantes que a gente tem. Ou seja, a Cantareira não é gerido pela Prefeitura de Niterói apenas. Não. Não. Mas precisou de um investimento, né?
Não, porque, na verdade, precisa de investimento, porque ciência precisa de investimento. Mas a gente tem certeza que a gente vai ter retorno. E não é esse retorno que falam de 20 anos, não. A gente, em 2, 3 anos, a gente está com sustentabilidade ali na Cantareira. Porque a gente vai efetivamente tirar soluções muito potentes, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Porque a gente tem soluções potentes. O que a gente não faz é que isso vire soluções para o mercado. Para quê? Para que essa empresa cresça, crie cargos de diretores, crie cargos de coordenadores, crie empregos qualificados para o Brasil. Porque o nosso entendimento é o seguinte: a gente não é apaixonado por inovação, a gente é apaixonado por mudar a vida das pessoas. E hoje a forma de gerar riqueza mais potente é fazendo inovação. Porque uma empresa que hoje nasce ali na Cantareira, uma startup, ela pode em 6 meses virar um unicórnio. Ela pode virar global em 6 meses. E isso eu estou falando de empregos qualificados. Eu estou falando de mais jornalistas contratados para fazer assessoria de imprensa para grandes empresas. O que a gente tem hoje no Brasil é um vazio de médias empresas. A gente não tem médias empresas, ou seja, a gente não tem justamente um emprego qualificado que a gente está precisando gerar. E uma coisa importante nessa tua frase, nesse teu comentário, em toda... isso que você falou, esse planejamento, o Brasil está quebrado. Isso, quando você fala negócio de pequena empresa, média empresa, mais de 80% das famílias estão devendo. Eu fiz um Rios ontem sobre isso. Você fez? Eu não vi. Isso é um problema muito... A gente está no CTI. Nossa economia está no CTI, nossa política econômica está muito aquém do necessário. Agora, eu vou te falar minha experiência de vida. Eu, durante 20 anos como executiva de grandes grupos educacionais, uma das coisas que eu mais fiz foi pegar a empresa falida. Peguei faculdade que já teve 2.000 alunos e estava com 100 alunos. Peguei escola que já teve 5.000 alunos, estava de porta fechada sem ninguém. O Brasil hoje está numa CTI, como a gente disse. E aí eu vou usar essa mesma análise que eu usava com essas escolas. A gente precisa mapear os problemas, precisa. Endividamento hoje, taxa de juros hoje é abusiva, a injustiça tributária hoje, que recai sobre as costas das micro, pequenas e médias empresas, é praticamente uma forca no empresário. O empresário, hoje, a gente precisa falar que ele é corajoso. A pessoa que abre um negócio hoje precisa ter coragem. Isso em nenhum país desenvolvido no mundo. Você olha para o empresário e fala, poxa, você é corajoso. No Brasil você olha, né? Poxa, você é corajoso. Você abriu um CNPJ? Que coragem. Isso é uma aberração. A gente precisa combinar isso. Mas eu sempre falo o seguinte, você levanta uma empresa falida como? Olhando os problemas, mapeando os problemas. A gente tem eles aí. Mas você tem que olhar o patrimônio. Então eu sempre consegui virar o jogo dessas empresas que eu peguei falidas, como? Olhando o que a gente tinha de bom. A gente mapeia os problemas, trabalha nele, mas olha o que tem de bom. E aí o Brasil, eu te falo, a gente tem a Amazônia, a gente é o país que mais tem água potável no mundo, a gente tem a Amazônia Azul, a gente tem um dos maiores mercados consumidores do planeta, a gente tem o segundo maior acervo de terras raras do planeta. Então, assim, o que a gente tem talento, a gente tem muito talento. O estado do Rio, especificamente, tem aí, já criou músicas, criou gêneros musicais que são ouvidos no mundo inteiro. O que falta é política pública, o que falta é vontade política para virar esse jogo, porque patrimônio e riqueza a gente tem para fazer. É isso que eu não entendo. E por que é tão difícil? Eu te faço essa pergunta. Como furar essa bolha que você quer furar? Porque você sabe que ganhar a eleição não é fácil. Ganhar a eleição é complicado aqui no Brasil. Existem vários empecilhos, né? Vou dizer. Quer dizer, você tem todas essas ideias, mas como, Juliana? Como furar a bolha? Olha, quando eu assumi a secretaria, era uma secretaria com 10 pessoas, um dos menores orçamentos da prefeitura. E todo mundo olhava para mim e falava, Juliana, o que você vai fazer aí? Eu podia ter virado uma secretária igual às outras, que falava igual os outros, que têm secretarias pequenas. Ó vida, ó azar, o que eu vou fazer com um orçamento tão pequeno? E eu fui conquistando, e eu fui fazendo, e a gente entregou junto, e ganhando a confiança do prefeito, que a gente, sim, poderia honrar um orçamento maior. A gente foi conquistando um projeto para entregar um projeto muito maior. Então, eu acho que, antes de tudo, eu tenho essa confiança
de que a gente pode, sendo desse tamanho, realizar coisas grandes. Hoje, a gente é uma das candidaturas mais competitivas do estado do Rio. Te garanto isso, mesmo fazendo tudo diferente. Porque quando olham para mim e falam, Juliana, você tem dobradinha? Não. Eu não tenho... Não tem o Pedro Duarte? Não, eu tenho colegas, tem a Fernanda Sixel também de Niterói, né? A gente tem colegas que a gente apoia, mas não é aquela dobradinha tradicional que você faz uma moeda de troca para acontecer, que você vai fechando com todos os vereadores do interior, para você ter bases no interior. Não é essa a política tradicional. A gente tem alianças de amizade pela nossa história, com pessoas que a gente gosta, né, do trabalho, mas não é aquela moeda de troca assim, olha, você me ajuda que eu te ajudo, que a gente entrega isso, é totalmente diferente. Então a gente vai se distribuindo pelo território de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, eu lancei o programa de voluntariado. Isso eu ia te perguntar. Isso é uma super inovação. Eu tenho uma plataforma que eu analiso no estado do Rio, onde está cada voluntário meu. E hoje a gente tem 420 voluntários. Ou seja, enquanto uma candidatura potente, de uma pessoa que você olha assim, cara, esse cara é muito potente, ele está fechando aí 70 dobradinhas pelo estado, eu tenho 420 voluntários trabalhando de graça para mim. Quer dizer, quando eu digo trabalhando de graça, trabalhando por esse projeto, porque eles entenderam que se eles colocarem a pessoa com muita dívida, essa dívida vai chegar no mandato. Ele vai ter que pagar no mandato dele. E esse pagamento é um custo para todo cidadão. É o custo da escola que não chega, é a saúde que não chega, é o saneamento que não acontece. Então, esse custo político hoje, dessa antiga política, né, que eu não gosto de satanizar, eu não gosto de apontar dedo para ninguém, mas é o modus operandi que a gente chegou até aqui, mas ela hoje, quem viabiliza, na verdade, a gente ter serviços de qualidade. É ela quem viabiliza a gente ter a saúde que a gente precisa minimamente digna. Então, acreditando nisso, que eu comprei essa briga de mostrar que dá para fazer diferente. E eu espero que eu inspire muita gente, que muita gente use minha plataforma, essa plataforma que eu estou usando de voluntariado, que as pessoas descubram que é possível chegar no cidadão, que é possível se comunicar com ele sem precisar de alguma coisa, sem precisar da boca de urna. Porque o pessoal sempre quer, né? Aquele saláriozinho fixo. Ele pensa, eu acredito muito no cidadão, sabe? Eu acredito muito. Eu vejo que ele, às vezes, vai por esse caminho porque não vê outro caminho, não vê outra chance. Alternativa. Não vê alternativa, ele acaba se levando. Quanta gente boa que eu já vi se envolvendo em projetos que não são legais e acabam se vendendo para aquele, vamos dizer, para aquele curral eleitoral, mas é porque é absolutamente sem opção. Quando a gente chama ele para um projeto como o nosso, brilha os olhos, sabe? Brilha os olhos. O problema é a gente conseguir chegar nas pessoas e as pessoas conhecerem o nosso projeto. Mas a gente está chegando, e isso que me dá força. Imagina a multiplicação de 420 pessoas pelo Estado, acreditando, estando junto. Isso tem um potencial incrível. De qualquer maneira, e ainda falando sobre essa questão de mais de 80%, né, no Brasil, das famílias endividadas, olha os juros. Fala aí um pouco sobre esses juros. Então, na verdade, o problema principal que acarretou tudo isso que a gente está falando como endividamento é a taxa de juros do Brasil, a Selic, né? Então, essa Selic é um juro real mais alto do mundo. O que isso acontece? Por que essa taxa de juros é tão alta? Porque a gente tem um governo que gasta muito e gasta mal. Então, a gente é deficitário, é um governo que gasta mais que arrecada. Ou seja, a dívida começa no próprio governo. Então, como ele acaba sendo muito gastador, ele acaba gerando uma inflação na economia. Então, a taxa de juros real básica precisa aumentar para segurar o consumo, para fazer com que a inflação não suba tanto, para controlar a inflação. Eu acho que eu fui muito técnica aqui, mas eu preciso ser para vocês entenderem o caminho do problema, né? Então, vejam, se a taxa de juros baixar, a inflação volta a correr solta. E a gente já aprendeu no Brasil que não dá para brincar com a inflação. Se a taxa de juros é ruim, pior é viver com hiperinflação. Isso é muito pior. Então, a gente já decidiu que, dentre os problemas, a gente prefere a taxa de juros alta do que ter inflação. Ok. Então, dado que o governo não organizou as contas, a gente vai elevar a taxa de juros. E aí tem outro problema, a concentração bancária. Porque a nossa taxa de juros já anual está 15%. Mas o cidadão, quando vai pegar um empréstimo, a dívida, o juro gira em torno de 65% ao ano. Maior. O que no mundo
Não existe forma de empreender sem crédito. Ou seja, nosso empresário hoje trabalha com uma taxa de juros média desse porte para fazer negócio. Então, isso é praticamente aniquilador. E quando a gente fala do endividamento das famílias, tem 2 fatores principais. Como a inflação acaba ocorrendo em certa medida, o cidadão viu o seu poder de compra ele foi perdendo o poder de compra ao longo dos anos. Ou seja, picanha não consegue nos mercados. Não chegou na picanha, não chegou. E ele se acostumou a comer, vamos dizer aí, uma 100, mas nem uma 100 está conseguindo. Ele está passando aí para o frango, né? Cada vez para carnes de menor porte, até tirando proteína. A gente tem estudos que demonstram que o brasileiro está tirando proteína do prato. Tem uma insegurança alimentar rondando aí. E aí, quando tem um problema na família, vamos dizer, um parente ficou doente. Caramba, aí ele vai e entra na dívida do cartão, porque aquilo ali ele precisa sanar. Porque ele já está com as contas tomando o orçamento inteiro. Qualquer eventualidade que entra na rotina dela, ela entra na dívida do cartão. E aí, quando entra na dívida do cartão, não consegue sair mais. Não sai mais. E aí é uma bola de neve. Entende? Então, ele praticamente é jogado devido ao contexto econômico, e quando ele entra, aí vira o Vale da Morte mesmo. Outro problema que a gente tem estudado bastante é a questão das bets. Eu ia fazer essa pergunta agora para você. Porque as bets efetivamente é um fator de endividamento hoje. E está tirando muito dinheiro do varejo. Então, hoje o varejo, o comerciante lá, o micro e pequeno empresário, ele não tem problema apenas de ter muito imposto para pagar. Ele tem problema de estar vendendo menos. E por que ele está vendendo menos? Porque muita gente hoje está pegando parte do seu orçamento e colocando em bet. Né? Então, no último estudo que a gente acessou, em 2025, cerca de 50 milhões de reais foram tirados do varejo. Então, isso é uma coisa que falta de demanda. É demanda que sai e vai para um dinheiro, para um lugar que é altamente escuso, que a gente nem entende muito bem como é que essas aprovações da BET foram feitas. A gente tem que entender, a gente entende, né? Mas eu quero abrir essa ferida, porque eu acho que a gente está em tempo de que a gente tem ferramenta para denunciar, né? Eu acho que comparativamente com a nossa adolescência, a gente hoje tem muito mais ferramenta. Pode ser que uma candidata como eu, lá na década de 90, o início dos anos 2000, realmente não tivesse chance. Mas hoje, de alguma maneira, a rede social dá chance. Dá chance para denúncia. É muito mais difícil que as coisas fiquem escusas. E aí o governo, o Ministério da Fazenda, colocou sigilo de 100 anos nos processos de BET. Ou seja, a gente não pode saber como que o processo de aprovação de BET foi feito. Só desconfia, né? A gente desconfia, porque à medida que eles estão querendo o sigilo de 100 anos, a gente desconfia o pior, né? Então, e agora eles já empurraram para depois da eleição. Ou seja, esses processos só vão ser abertos depois da eleição. Ou seja, é tipo assim, eu vou te enganar mesmo. Porque depois da eleição você vai descobrir tudo, mas aí eu já estou eleito. Exatamente. É praticamente isso que está se falando. Agora, o que a gente espera, Tchau, é importante falar isso, o que a gente vem sentindo, o cheiro das coisas, quando a gente vai seguindo o dinheiro para onde está indo, quem se calou na CPI, quem se interessou de não convocar o ministro da Fazenda para prestar esclarecimento sobre o sigilo, a gente vai vendo que não é uma pauta ideológica não, sabe? Esquerda e direita estão envolvidos nisso. Lógico. Como o caso do Banco Master. Então, é o modus operandi da política brasileira, que é por isso que eu falo tanto de renovação. Que são pessoas que chegam realmente comprometidas de fazer pauta Brasil, sabe? Porque às vezes essa cortina de fumaça da polarização, da guerra ideológica, é uma cortina de fumaça para os verdadeiros problemas que a gente precisa enfrentar. Ou seja, na verdade, o que a gente às vezes até lamenta, né? Que a população não consegue enxergar isso. Concorda? Porque é tão fácil entender, mas só que ou por falta de conhecimento, tá isso aí na rede social toda hora. Pessoas, não só você, Sim. poucas pessoas, mas tem gente que fala, que insiste nessa tese. Mas é gradual. Eu sinto que, sabe quando você... Eu tô na ponta, né, Tchau? Eu tô ouvindo a população. Sabe quando você sente seu bolo crescendo? Eu tô sentindo esse meu bolo, assim... O bolo que está da Juliana, porque estão entendendo o que eu estou dizendo, e não só eu, não estou dizendo que eu sou uma cavaleira solitária, mas as pessoas que estão tentando mostrar que essa polarização, na verdade, é uma grande cortina de fumaça, para a gente não desvendar os verdadeiros
problemas do Brasil e curar as verdadeiras feridas, eu acho que esse bolo está crescendo e pode ser um tsunami se a gente não deixar ele parar. E você tem uma carta na manga que é a tua facilidade de se comunicar, né? Você se comunica de uma maneira boa e eu acho que entra na cabeça. Basta o eleitor querer. Eu imagino uma engenheira que sempre foi excepcional em matemática. Meu doutorado, se você abrir para ler minha tese de doutorado, é só número. Minha vontade de estar na política e de dividir minhas reflexões com as pessoas foi tão grande que não foi um talento que eu nasci, foi um talento que eu desenvolvi. Hoje eu aceito esse elogio porque tanta gente me elogia pela minha facilidade de comunicação que eu aceito. Eu não fico mais modesta, tão modesta quanto a isso. Mas ela foi desenvolvida porque eu acho que, antes de tudo, vem em mim uma grande vontade de dividir com as pessoas o que eu vejo, o projeto de país que eu quero. Então, isso me fez me comunicar cada vez melhor. Porque você imagina que uma engenheira PhD em cálculo, ela não deve ser uma pessoa que, de forma nata, se comunicou bem, né? Não é igual um jornalista que temos aqui à frente. E outra coisa, não podemos esquecer que as bets, o dinheiro das bets, famílias que são favorecidas em termos de Bolsa Família. O Bolsa Família está sendo usado, e o Bolsa Família, afinal de contas, é para ser usado para alimentação e outros problemas maiores ou para jogar bet? A essência do Bolsa Família nunca foi decidir aonde essa população iria alocar, né? Já teve um debate uma vez sobre usar para bebida alcoólica, inclusive beneficiários de Bolsa Família eram alcoólatras e abandonava a família para, por exemplo, e era beneficiário. Então, a discussão filosófica do Bolsa Família nunca questionou isso. O importante era dar um dinheiro para a sobrevivência. Agora, à medida que o governo acompanha e sabe que um grande percentual está sendo usado para isso, precisa ter uma ação muito clara. E aí, a própria regulação feita em 2024 do atual governo foi muito frouxa. Eles sabiam que não ia regular nada. Aquilo ali foi para arrecadar, muito mais para arrecadar. Pouco até, porque eles não imaginavam também que ia crescer tanto, eu acho. Mas cumpre sua função arrecadatória. Está arrecadando agora, entende? E arrecada para aprovar e arrecada depois do que movimenta. Mas muito mais do que efetivamente regular esse setor. E tem muita coisa que não se fala, que é muito mais técnico, mas eu, por ser de tecnologia, eu entendo. O que fazem na rota digital, de coerção com o cidadão, eu recebo... Teve fase, quando o meu vídeo viralizou, da Beth, teve fase que eu recebi, assim, quase todo dia uma pessoa dizendo que queria tirar a vida por conta de vício em bet. Então, assim, é um local muito dolorido das pessoas, que realmente elas não conseguem sair sozinhas. E a gente não vê qualquer esforço concreto de se auxiliar, porque é um vício muito maior que todos, né? Porque ele chega no seu celular. Um instrumento que você tem a todo lado, você dorme do lado do celular hoje. Então você imaginar, isso é um cassino. Não é igual cassino, porque cassino você tem que sair de casa, sua família sabe que você não está em casa, sua família sabe que você saiu, que você passou o dia todo fora. A Bet não, a Bet você está ali apostando com o seu esposo, sua mulher dormindo. Então, o potencial de vício é infinitamente maior do que qualquer outro jogo. E na verdade, essa situação de... vamos tomar providências. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Isso aí é palhaçada. Pelo amor de Deus, isso é para dizer que está fazendo alguma coisa. Não está dizendo que não está fazendo nada, entendeu? Eu costumo dizer, eu subi muita comunidade, conversei muito com muitas mães de comunidade e via as via assim, saía de casa às 5 horas da manhã, deixava a criança com algum parente ali próximo da comunidade, 12, 13 anos, que tomava conta, depois voltava 10 horas da noite, com compra na mão, para lá limpar a casa. Aí chega para essa cidadã e fala assim, violência doméstica, é isso, é um absurdo. Essa mulher, ela está absolutamente sucumbida na sua doença mental. Ela está em depressão, ela está exausta. E aí é muito bonito você fazer propaganda de violência doméstica sem dar infraestrutura para essa mulher efetivamente mudar a sua condição.
ter creche de qualidade, né? Ter creche perto de casa, ter um trabalho digno perto de casa, com mobilidade que ela não precisa demorar 2 horas para chegar no trabalho. Então, é muito bonito a gente falar bloco do Tigrinho, é muito bonito. Dá um bloco. Mas que de condição o Estado, efetivamente, uma política pública estruturante a gente está dando para esse cidadão sair desse vício? É a mesma lógica. Tem horas que o Estado tem que assumir essa responsabilidade e, na maioria das vezes, o nosso Estado não assume. Ele faz fachada, vitrine e espuma para fingir que está se mexendo. E, de fato, aquilo não muda nada o problema. Agora, se lamenta também grandes atletas, né, grandes personalidades já fazendo publicidade direto, né? Tem candidato a deputado federal que tem lá na página dele. Tem influência de bet. E a gente pesquisa aí. Tem candidato a deputado federal, ou seja, vai ser um lobista de bet. E que mais que vai ser? Porque se é de bet, com todos os problemas que a gente vai ter, provavelmente vai ser lobista de muitas outras coisas também. Então, é isso. São celebridades. A Anitta repostou meu vídeo. E a Anitta foi muito legal, porque ela reposta meu vídeo e logo depois ela faz uns stories. Pessoal, olha aqui, teve um tempo que a gente não sabia muito o problema que ia dar. Mas hoje em dia a gente está sabendo. A gente está sabendo que as pessoas estão tirando vida. A gente está sabendo que as pessoas estão adoecendo. A gente está sabendo que famílias estão absolutamente endividadas. Então, assim, é hora da gente botar a mão da consciência e sair dessa. Ela falando com os colegas artistas. Então, eu concordo. Não é a gente satanizar quem fez lá há 5 anos atrás, onde era um tema muito mais questionável. Mas hoje em dia está tudo muito claro. E continuar fazendo é muito triste, de verdade. Parar que eu acho muito difícil. Mas, enfim, vamos ter sempre esperança, né? Porque eu acho que a população tinha que, pela sua consciência, escolher não seguir influência. Porque ele está te influenciando a quê? A ir para um lugar que te vicia. Por exemplo, alguns jovens, porque nem todo jovem tem propensão a se viciar. Mas porque o vício realmente é algo que você desenvolve por questões individuais, né? Muito particulares. Então, aquela pessoa que não se vicia, eles pensam assim, mas é divertido, eu gosto, eu jogo R$50 por semana. Não é tão caro. Né? Mas à medida que você permite que a Bet entre com a potência que ela está entrando na casa das pessoas, a gente se torna mais difícil quem se viciou sair. Então, deixa como um jogo bastante regulado, como é nos países mais sérios do mundo, como propaganda só de madrugada, ter uma plataforma única para monitorar se a pessoa está endividada em vários, aquela plataforma única vai gerenciar, acabar com as bets ilegais, que é uma forma muito, muito grande da pessoa ir se viciando. Enfim, tem ferramentas da gente ter a rédea muito mais curta para gerenciar esse problema. Na China tem isso? Não, é óbvio que não. Não é permitido. Por isso que eu vou começar esse assunto sobre a China, falando que você até fez uma pergunta para o Ike Batista, através do canal do Tchau aqui, falando sobre a contratação, né, de muitos cientistas, né, muita gente com cérebro acima da média, né, por parte de empresas chinesas, por exemplo, dando exemplo da criação e da construção de carros, né, BYD e outros mais. Isso é uma realidade, né? É uma realidade. Tchau, o que a gente precisa ter certeza absoluta, isso não é mais questionável, é o fato de que a inovação hoje ela sai do laboratório, ela sai de pesquisa. Se você olhar as grandes big techs do mundo, nenhuma saiu de uma cabeça de uma pessoa que foi lá, pensou e montou uma empresa. Ela saiu de bancada de pesquisa, né? O algoritmo do Facebook, o GPS, os sensores. Então, todas essas tecnologias que dominaram o mundo e viraram globais e viraram empresas globais e geraram muita riqueza para os seus países, elas saíram de bancadas de laboratório. E a maioria delas também financiada pelo Estado. O Estado americano bancando pesquisa durante 20 anos. A inteligência artificial mesmo, uma pesquisa de 40 anos, né? Então, isso é uma coisa que a gente é indiscutível. A inovação, quando ela para ser disruptiva e gerar impacto no mercado e ganhar clientes globais, ela sai de laboratório. Então, quando um país chega e fala assim, eu não ligo mais para a ciência, eu parei de investir na ciência, você está entendendo que ela está no caminho contrário do que a gente tem certeza que gera riqueza. Do outro lado tem a China, que está fazendo o caminho inverso, está contratando os PhDs americanos, está trazendo para a China os PhDs americanos, está
duplificando o orçamento dela em pesquisa e desenvolvimento, né? A gente tem aí cidades chinesas que têm um dos maiores, proporcionalmente, maior PhDs do mundo estão ali. Então, a gente vê o que a gente que estuda geopolítica entende que está tendo uma reorganização geopolítica do mundo. Isso também não é do dia para a noite. Né? Isso vai acontecendo gradualmente, porque efetivamente os Estados Unidos é um país rico. Mas por que o presidente resolveu reduzir os investimentos? Aí, manda lá, Trump, manda um e-mail, Trump, @governo americano. Para mim, a minha tese é de que o Trump botou a disputa ideológica acima da pauta de país. Os Estados Unidos sempre foi um país que chegou... Os Estados Unidos foi um país que chegou onde chegou, porque sempre teve política de Estado, muito antes de política de governo. Independente de ser democrata ou republicano, todos eles que entravam tinham um comprometimento com o plano de Estado. Né? Para mim, ele colocou acima uma disputa ideológica de governo, de 4 anos, de curto prazo, à medida que ele comprou brigas com a universidade de maneira geral. Eu não tenho dúvida que todas as instituições no mundo podem ser melhoradas. E isso eu digo o STF, eu digo a universidade, eu digo o executivo, eu digo o legislativo, eu digo a Câmara Federal. As instituições sempre podem ser melhoradas e têm problemas. Mas a gente precisa... a gente não pode jogar o bebê com a água dentro, né? A água com o bebê dentro, é o oposto, a água com o bebê dentro. A gente precisa entender o problema, melhorar o que precisa ser melhorado e manter o que tem de excelência. Então, ele começou a comprar briga onde é o reduto da pesquisa científica americana, que são as universidades, e dali acarretou toda essa evasão de cérebro que os Estados Unidos está vivendo hoje. Isso efetivamente não você acha que complicado, né? Agora, na altura do campeonato, desse campeonato, comparar agora... Eu já comprei meu carro chinês, né? Comparar... Você já comprou o teu ou não? Não. Você está atrasado. Meu alemão, Volkswagen. E o Volkswagen demitiu mais de 100 mil funcionários. Tá. O negócio está ficando feio. Tá, entendeu? É verdade. Mas tem muito de automação também ali. Essa demissão da Volkswagen teve uma reestruturação de marca, mas teve também a ver com a automação. Que aí eu sempre falo, eu visitei fábricas chinesas, que é impressionante. 100% automatizada. Não tem uma pessoa na planta de produção. E eu sou engenheira de produção, né? Então, eu amo produção. Então, é disruptivo isso que vai acontecer. Porque você imaginar que você imagina grandes corporações mundiais que vão reduzir em 10 vezes o número de funcionários que elas têm. Mas eu tenho certeza que a gente vai para outros caminhos, para outros mercados que ainda vão aparecer. Eu sou muito positiva sobre o futuro. Mas você não acha? O Ike falou, garantiu que carro combustão vai gradativamente vai sim, acabar. Não tem dúvida disso. E outros setores a gente vai ter, cada um dos seus setores, a sua tecnologia que vai ser disruptiva. Agora, o que eu não tenho dúvida é que é uma janela de oportunidade para o Brasil. Toda mudança geopolítica, toda mudança de poder na geopolítica mundial gera uma janela de oportunidade. E a gente está num momento de fazer esse plano de Estado, plano de país, que realmente recoloque o Brasil na posição mundial. A gente tem talento, a gente tem pesquisa científica que possa virar solução, a gente tem riquezas que a gente bota na mesa de negociação com valor inestimável, como eu já falei aqui, água potável, Amazônia Azul. Amazônia Azul, a gente nem tem noção ainda das riquezas que a gente tem ali. E a gente não protege. Por que não protege, eu faço saber, e por que não investe? Né? Estou precisando de uma Juliana mesmo, gente. Eu acho que é isso. Estou precisando, que eu vou brigar para o orçamento. A gente precisa de orçamento para proteger, precisa de orçamento. A gente tem desmonte de orçamento de ciência e tecnologia, e não é governo de esquerda e direita, não. Os dois, ambos, desmonte de orçamento de ciência e tecnologia. É isso que acontece, que vem acontecendo. Então, como que a gente vai ter um projeto de país, como a gente está defendendo? Que é encontrar riquezas, né? Que gere riqueza a partir do que a gente já nos foi dado por Deus. Desmontando o orçamento de ciência e tecnologia. Você comentou isso na tua rede também, né? Outro que eu defendo muito também é o orçamento de defesa. O Estado, né? Você falou sobre o Estado do Rio, né? Em relação ao desmonte. Não foi isso? Totalmente. O Estado do Rio, então, porque agora teve uma discussão no Estado do Rio sobre o atual governador interino uniu a Secretaria de Desenvolvimento com a de Inovação, Ciência e Tecnologia. E aí foi um bafafá, uma discussão, e eu, como sempre, tenho o meu ponto de vista que é diferente de todo mundo sobre o problema. De fato, eu acho que hoje não existe desenvolvimento sem inovação. O desenvolvimento, a gente tem que pensar a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, sim,
com o desenvolvimento, a gente tem que estar junto do mercado. Quando eu visitei a NVIDIA e conversei com os principais VPs os principais gestores da NVIDIA, eu vi que todos eles estão conectados com a ciência, todos eles estão a par do que a ciência está acontecendo, então a gente tem que aproximar o mercado da ciência, a gente tem que dizer que é um bloco só. Só que essa reestruturação precisa ser feita com alguém muito técnico e que entende muito as linguagens de todos esses setores, que não é o caso do governador interino. O governador interino está tapando o buraco, vamos combinar, né? Eu acho que não cabe a ele, que não foi eleito legitimamente, vamos dizer. Pelo voto, fazer uma mudança desse porte. Eu acho que é um caminho que a gente tem que debater, fazer a ciência entender que ela se juntar com o desenvolvimento, não ela se subordinar. Isso é uma questão de liderança capaz de dizer isso. Eu vou dizer, a ciência você não vai perder espaço, você vai ganhar. Porque à medida que a gente mostra que é muito mais possível gerar riqueza, a gente consegue mais orçamento para a ciência. Então, colocar o problema de fato onde ele deve estar é o que deve acontecer. Agora, também discordo aí o governador voltou atrás e deu a nova reestruturação na mão de pesquisadores apenas refazer. E aí eu também discordo, porque eu acho que é uma pauta que tem que ser pensada de forma multidisciplinar, como ela hoje acontece no mundo mais desenvolvido. Então, vamos deixar acabar esse governo interino, para depois a gente voltar a esse debate do ideal da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, como é a estruturação ideal dela, com o novo governador, quem chegar aí. Agora, você comentou também sobre a questão do investimento, né, na educação, né? Tem uma postagem tua sobre isso. Porque tira daqui, bota ali, como é que você... O investimento de educação, você diz no plano federal? Federal. Gente, o que a gente precisa ter como dado, né, é o seguinte, o Brasil adora fazer plano. Se eu te der um dado, você não vai acreditar que nunca na história brasileira, um governo brasileiro tirou nem 50% de um plano nacional de educação. Vamos dizer, você cria ali o plano. O plano é lindo, maravilhoso, cheio de metas, mas você nunca, na história do Brasil, você nunca tirou 50% daquilo. Então, antes de tudo, de fazer plano, a gente precisa ter pessoas fiscais lá na Câmara, no Senado, para fazer com que esse plano saia do papel. E aí foi o que eu pontuei. É muito bonito botar no Plano Nacional de Educação que o Brasil quer ter 100% em 10 anos de escola integral. Mas no ano seguinte, no orçamento, você tira verba do código exatamente que financia escola em tempo integral. Aí não dá. Então, veja, você bota no plano que você quer 100%, mas logo no ano seguinte que você lançou o plano, oi, surpresa, abre a caixinha, cortei verba para escola integral. Então, assim, a gente precisa de pessoas que acompanhem isso tecnicamente e tratem isso tecnicamente com a seriedade que merece. No Congresso. Porque política tem que parar de ser vitrine, política tem que parar de ser lançar coisas, mas não pensar no recheio. É o que eu falo, fazer a obra da Cantareira, do prédio da Cantareira, é fácil. Fiz o prédio, isso é fácil. Agora quero ver rechear. Fazer a ciência, se comunicar com o mercado, gerar solução, a startup crescer. Isso que é difícil, o recheio, a governança, a política pública que está dentro. Construir hospital é ótimo, curar gente que é difícil. Construir escola, maravilhoso. Educar crianças que é difícil. Então, esse é muito a minha pauta, né? O cidadão hoje está com fome disso, está com fome de serviço real. Não quer mais faixa sendo cortada, não quer só mais faixa. E é o que está acontecendo no Brasil, não para, né? Nos últimos anos, concorda? Concordo com o modus operandi da nossa política. Então... Agora, me fala um pouquinho sobre Elon Musk, que $1 trilhão, né? Exato. Quer dizer, é muita coisa, né? Mas na verdade não é que ele tem esse dinheiro na conta. Exato. A história por trás é a valorização das ações. Isso. Né? E o que eu usei isso? Eu usei esse fato para contar para a gente o seguinte: se a gente tem várias SpaceX, se a gente tem várias Apple, se a gente tem várias metas, a gente tem vários trilionários que, na verdade, dividem. Não é só ele que ganhou $1 trilhão. Tudo bem, ele está com as ações ali de mercado valendo isso, mas existe toda uma cadeia embaixo dele que também ganhou muito dinheiro com isso. E que são americanos, que moram nos Estados Unidos e que estão gastando, que estão gerando mercado, estão gerando riqueza a partir dessa bola de neve que foi gerada a partir de uma empresa virtuosa, né, que é bem avaliada pelo mercado. Eu vou te dar um exemplo.
A gente hoje se pega as 19 Big Techs do mundo, ela tem as 19 maiores Big Techs no mundo, ela tem a mesma receita anual do que o PIB total do Brasil. Então, mas só que veja, essas 19 Big Techs têm 10 milhões de funcionários. Se eu pego o Brasil, eu tenho 200 milhões de habitantes. Ou seja, a gente pode muito mais. A gente pode produzir muito mais, gerar muito mais riqueza. Então, o intuito de eu trazer o caso do Elon Musk é falar assim, eu tenho certeza que a gente tem Elon Musk aqui. Eu converso com as pessoas, eu vejo nos doutorados de engenharia quanta gente extraordinária que a gente tem, quanto talento. Mas a nossa economia mata esse empreendedor. A nossa economia não deixa esse cara passar de 10 funcionários, porque ele passa a ser punido, né? Ele passa a ser sacrificado. A gente precisa passar a entender que a gente tem que ser parceiro desses empreendedores. E aí eu acho que quando a gente mudar essa mentalidade, a gente vai mudar tudo. Óbvio, agora o problema é conseguir, né? Vamos lá. Vamos conseguir. Na luta. Vamos conseguir. Agora, Juliana, e você nesse dia a dia aí, que você está frequentando tantos lugares e está descobrindo ainda outros assuntos, né? Tem um problema aí da farmácia popular, né? Nossa, isso eu estou impressionada. Foi Beth, foi o primeiro tema que me impactou. Tá vendo? Agora da farmácia popular, o que eu tenho recebido de mensagem no direct. Assim, cada caso que você não acredita, é senhora de 90 anos, com escaras no corpo, e aí bate na farmácia popular, com o direito que ele tem, de pegar, por exemplo, a fralda para um acamado, e nunca tem, está sempre faltando, né? E aí não tem um mecanismo do governo de mapeamento disso. O cidadão volta na semana que vem, o cidadão vai para outra cidade, o cidadão começa a ficar igual um louco, porque ele não tem dinheiro para comprar fralda. E acaba que ele fala assim, mas tem essa aqui, ó, essa aqui está com desconto, ele acaba levando. Então acaba sendo uma isca para a farmácia vender. Então, em vez desse programa ser um programa efetivamente de entrega para o cidadão, de mitigação de dor, acaba transformando o cidadão numa isca para vender para as farmácias. Por outro lado, como esse vídeo viralizou bastante, eu tive algumas farmácias que me relataram que o lucro hoje que funciona é muito pequeno. Então, eles meio que fizeram uma meia-culpa, que realmente isso acontece, mas porque o programa do governo paga muito pouco. Aí, desculpa, se você negociou isso e fechou, é porque estava bom para você. E aí você usar de mecanismos escusos para explorar o cidadão, para fazer aquilo valer a pena, também não está certo. Então, mas o certo, efetivamente, eu sempre jogo a responsabilidade sobre o governo, de lançar um programa como esse, que permita que o parceiro privado explore o cidadão. Quem tem que fiscalizar isso é o governo, que está permitindo com que ele trabalhe com esse benefício. Né? Então, o que eu defendo, e eu estou assim, é porque eu estou muito exacerbada, mas eu estou na iminência, diante de tanto relato que eu tenho recebido, assim, muito, muito triste, de fazer uma ação popular, igual eu fiz da Beth. Porque a Beth eu fiz uma ação popular contra o governo do estado, para parar de rentabilizar eventos que divulgam Beth. E qual é o resultado aí? Não, ainda não tive, tá lá. Né? Tá parado. Tá parado. Isso que eu... Agora, mas a gente faz a nossa parte. Né? Lógico, pelo menos isso. Agora, de qualquer maneira, você estava falando sobre terras raras, né? O segundo maior no Brasil, né? Que tem, né? Não é possível que a gente não consiga dar um... Você sabe que a gente minera terra já. A gente tira aquela terra, né? E aí você tem que ter uma tecnologia para separar o que é bom e o que é ruim. A gente tinha esse projeto lá da década de 80 para desenvolver essa tecnologia no Brasil e a gente não desenvolveu. Hoje os chineses são detentores dessa tecnologia, porque eles são o primeiro acervo, não sei como é que fala, o primeiro o país que mais tem terras raras no mundo é a China. Só que eles detêm as terras raras e também detêm a mineração e, portanto, vendem um produto com um valor agregado. A gente vende a terra. A gente não tem essa mineração que divide para a gente poder ganhar com valor agregado. Então, na verdade, hoje a gente é exportador do que há de mais básico de terras raras no mundo. Então, a gente precisava desenvolver essa tecnologia. Como mudar isso, então? Como mudar é ter gente comprometida no Congresso que fala assim, amor, você vem explorar terra rara aqui, você tem que fazer transferência de tecnologia.
Amor, é o que eu estou falando do data center. Quer vir trazer data center para o estado do Rio? Tá bom, mas o que você está dando para pesquisa nacional? O que você está transferindo de tecnologia? Assim, é ter um mínimo de dignidade de negociar uma coisa. Porque o que me parece é que a negociação é feita por detrás dos panos. Porque se fosse tudo às claras, não é possível que venha uma empresa estrangeira para cá, só tire, aproveite o mercado consumidor e não deixe nada. Porque o que qualquer país sério do mundo é exigir transferência de tecnologia. Olha, você vem para cá, aproveitar do mercado consumidor, explorar terras raras, montar data center. Então, o que você vai deixar para a gente? Isso eu concordo. Sabe, eu não sou também, não vem, não faz. Pelo contrário, a gente tem que aprender com eles. Venham, mas desde que a gente esteja nessa mesa com a negociação que a gente também ganhe. Porque a gente tem muita coisa para dar. Sem dúvida. Agora, essa questão também da inteligência artificial. Sim. Você também... tem gente aqui no Brasil com muita capacidade. Olha, fala para mim. Há 40 anos atrás, a gente já tinha pesquisadores de inteligência artificial no Brasil. E a próxima virada tecnológica vai ser computação quântica. Da mesma forma, a gente tem pesquisador de computação quântica, um dos mais relevantes do mundo, aqui no estado do Rio. Aí, quando virar computação quântica, a gente vai falar, poxa, o Renato Portugal, né, lá do Rio, pesquisava já isso há 20 anos, a gente não fez nada, a gente não investiu nele, né, poxa, passou. O tsunami da inteligência artificial é um tsunami que está chegando. Vão ter outros, porque agora a nossa economia vai ser assim. Revolução tecnológica atrás de revolução tecnológica. A inteligência artificial é o que acontece no Brasil. A gente tem lá um pesquisador que a gente, coitado, deixa ele escanteado no canto, forma 2 doutores por ano. E foi isso. Por isso que a gente não gera solução, porque a gente não gera uma cadeia embaixo dele para aquela solução virar potência. E a gente tem realmente um protagonismo naquela área tecnológica. Então, inteligência artificial, a gente tem muita gente boa que pegou a virada e agora eles estão correndo atrás. Mas veja, a tecnologia, ela tem a primeira camada, que é onde o pessoal ganha muito dinheiro, muito, muito, muito. As empresas viram globais e ganham muito dinheiro. Tem a segunda, que é o pessoal que estava ali muito, quase virando, já estava competindo, virou um pouco depois. E tem a terceira camada, que é onde todo mundo vai criando aplicações em cima daquela tecnologia, mas aplicações que é a terceira camada de lucratividade. O Brasil está nessa terceira camada. A gente tem empreendedores criando soluções com IA, muito competentes, que podem até virar globais, mas a camada de lucro não é aquela que faz um reposicionamento do país em termos de geração de riqueza, de reposicionamento de país. Deu para entender? Então, assim, a gente vai estar... O tsunami veio, a gente está pegando o jacaré depois, sabe? É um pouco o que está acontecendo. Aí o que eu pergunto para você, e aí, o que a gente está fazendo para a próxima onda? O Brasil não sei, mas Niterói está fazendo. Niterói, Estado do Rio, porque eu considero a Cantareira um projeto do Estado, né? Porque ali a gente tem pesquisador do Estado inteiro, a gente tem pesquisador da cidade do Rio, de Petrópolis, de Duque de Caxias, de Campos, lá da UENF, a gente tem pesquisador de todo canto do Estado. A gente está criando uma cadeia de computação quântica, efetivamente com potência. O ano que vem a gente vai botar 1,5 milhão de orçamento só em pesquisa, porque a gente, nesse próximo tsunami, eu te garanto que a gente vai estar na crista da onda. E é isso que se faz. Agora, o projeto, não sei se você já foi lá, conhece, esse projeto do Porto do Açu, né? Sim. É muito bonito. Já fui, né? Já visitei. Eu sabia que você tinha ido. Falei só para... Joguei a isca, mas... E eles estão me chamando para ir palestrar lá. Eu só estou querendo tempo, porque eu não tenho tempo, né? Assim, mas eles já me convidaram. Eu já fui lá como visita, já tinha sido convidada como visitante, agora... Gigantesco, né? Gigantesco, um projeto de alto nível logístico, como deveria se pensar o Brasil, a logística brasileira, né? O Brasil com esse litoral, impressionante que a gente tem portos tão ultrapassados, acho que o Porto do Açu é um caso desse, de modernização. Infelizmente, a escoação logística no Brasil ainda é muito para minério, né? Ali o Açu funciona muito com minério e com petróleo. Tem a questão da ferrovia também, não tem? Ferrovia, porque é isso. O leilão não Você imagina como que as coisas do Rio, o que a gente está exportando, o que o Açu faz aqui? Muito minério, que vem em Espírito Santo, Minas, né? Ou petróleo, exportação de petróleo. Né? Então, é o que ele trabalha efetivamente. Ou seja, a gente está ou do mar... Agora, nossa economia mesmo não escoa pelo Açu. Né? Porque, na verdade, a gente nem tem ferrovia mais. Aí os técnicos falam, mas ferrovia é muito caro. Eu falei assim, mas
tem coisas que a gente não pode botar no papel, assim. A gente tem que pensar quanto vale um cidadão do interior que tem a capacidade de produzir na sua terra, escoar a sua produção para todo o estado e manter a sua família no interior. Isso é um valor, porque quando a gente vê a metrópole do estado do Rio tão sufocada, e o quanto de gente saindo do interior para vir ainda para a metrópole, para a região metropolitana, a gente vê que tem alguma coisa errada. Porque o interior não está gerando mais oportunidade nem no setor agrícola, que historicamente era o que gerava mais permanência no interior. Então, eu acho que o interior do Rio tem muita capacidade para a indústria e para agrícola. Tem a questão da cana também? Mas para isso tem cana, tem café no Noroeste Fluminense, tem tomate de Teresópolis. A gente tem uma produção que poderia ganhar muita produtividade se o preço desse produto não dobrasse por conta das nossas rodovias. Porque a gente não tem malha ferroviária. Então, é um caminho a gente apostar na malha ferroviária e eu defendo isso efusivamente, assim, porque realmente a gente vai trazer outra qualidade de vida e outro equilíbrio econômico para a economia, outro equilíbrio econômico para o estado do Rio de Janeiro, que precisa se olhar mais plenamente. Hoje em dia é como se um governo olhasse só a região metropolitana e o resto se vire, vai aí como é que tá. Perfeito. Ô, Juliana, se quem assistir esse episódio não achar que foi uma aula... Não sei. Não, pelo amor de Deus. Né? Foi uma aula de uma pessoa extremamente capacitada que merece, na minha opinião, entendeu? Voos mais altos, no caso, vencer essa eleição para deputada federal, porque é colocar tudo isso para ser debatido e transformar em leis em Brasília. Eu até estava pensando aqui durante as suas falas se não era também a escadinha melhor tentar deputado estadual primeiro, mas aí não adianta falar isso, né? Não adianta, porque minha pauta sempre foi muito federal, assim, eu fui professora de macro, fui professora de economia internacional, então tem uma história de pensar Brasil na minha vida que eu não consegui calar, sabe? Então, deixa essa voz de dentro falar, porque Deus sabe de todas as coisas o tempo todo, né? Então, ele me colocou nessa missão. É uma missão difícil, porque hoje os deputados que estão eleitos, eles têm uma emenda parlamentar do tamanho gigante. É muita grana, hein? Muita grana. Mas o problema é que se você conseguir... Eles são incompetentes até isso. Eles são tão incompetentes. Mas, enfim, eu acho que o cidadão está ficando cada vez mais inteligente, vendo que não pode se usar emenda para currais eleitorais e tchau. Assim, eu preciso finalizar dizendo assim, o que me dá muita força e muita esperança é encontrar no meio caminho pessoas como você. Sabe, que viu lá meu trabalho, reconheceu a autoria, reconheceu o esforço e quer dar a mão mesmo. Eu me sinto assim, não me sinto sozinha nessa caminhada e você com certeza é uma das mãozinhas que me pegou nessa caminhada, me ligou, me chamou no direct. Eu falei assim, poxa, que presente, tchau, aquele cara da Globo, aquele cara famoso que eu sempre olhei do outro lado da telinha, né? Então, isso dá muita força pra gente, sabe? Então, te agradecer sua generosidade acima de tudo. Eu sei que o tempo hoje é escasso para tudo, com tantas pessoas querendo estar aqui nesse espaço, você me chamou. Então, sou muito grata mesmo. Você merece porque eu acho que o meu seguidor e acho que a população precisa de pessoas, né, políticos, né, da sua categoria lá em Brasília. Entendeu? Com ideia, não. Você vê que durante todo esse episódio, que já completando agora 1 hora, não parou porque uma ideia atrás da outra, Você prosseguiu, né, de maneira esclarecedora, né, para quem está do outro lado entender bem com uma linguagem popular, que às vezes é preciso isso, né? Sim. É preciso, dependendo do ambiente, né? Eu acho que tem alguns lugares que você fala de uma maneira mais... Quando você monta esse plano de país na sua cabeça e você recortar em caixinhas diferentes, como a gente faz, por exemplo, numa entrevista ou como faz num Reels do Instagram, é um desafio. Porque a gente sabe que muitas variáveis dependem uma das outras. Mas a gente vai exercitando isso para que cada caixinha seja aberta pelo espectador da maneira que ele está compreendendo com mais facilidade. Mas, na verdade, é um grande projeto de país, né? É um grande projeto de país que eu entendo que é possível ser tirado do papel, da mesma forma que eu tirei aquelas escolas, aquelas faculdades da falência. Eu vejo muita riqueza no Brasil e eu acho que falta vontade política.
Então, é isso. E você está fazendo política aqui, a vontade política de pessoas como você, que apostam em pessoas que vêm, que precisam ter voz. Porque hoje em dia a gente precisa ter voz, né? Precisa ter chance de falar com pessoas diferentes da nossa bolha. Muitas vezes não tem, né? A gente não consegue chegar, né? A gente tem dificuldade de chegar nas pessoas, porque às vezes é o curral eleitoral que vai multiplicando o nome de pessoas que estão ali se perpetuando há anos, que estão no 5º, 6º mandato. Então, e a rede social é muito importante. Muito importante. E pesquisem sobre candidatos, pesquisem se ele tem práticas do passado, práticas de compra de voto, práticas de fazer boca de urna. Essas práticas não vão levar o Brasil a lugar nenhum, posso garantir vocês. Obrigado. Obrigada. Beijo. Compartilhem esse bate-papo, se inscrevam no canal, e porque eu tenho certeza que a Juliana prestou um serviço, acho que um grande serviço ao canal do Tchau, ao Boletim Cast, e vai prestar esse serviço à sociedade brasileira. Tenho certeza disso. Parabéns, boa sorte. Beijo. Tchau.